Ancestralidade, Episódio 1. Saúde mental do povo preto. Não tem como falar de saúde mental sem se falar de psicologia, uma ciência relativamente nova que teve sua origem no final do século XIX. A psicologia advém da observação da filosofia em relação aos casos de autoconhecimento e relação com o próprio bem-estar. Segundo a Wikipédia, filosofia ocidental é o pensamento filosófico e obra do mundo ocidental. Historicamente, o termo foi inventado recentemente para se referir ao pensamento filosófico da própria civilização ocidental, começando com uma filosofia grega, na Grécia Antiga, e eventualmente cobrindo uma grande área do globo. Dentro da filosofia ocidental, cultua-se a dúvida, a separação entre a religião e a razão e a própria crítica da razão. Segundo estudiosos, esse pensamento filosófico não é melhor do que nenhum outro, mas ele somente é mais adequado ao mundo em que vivemos. Mas para entender um pouco melhor disso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo agora. O registro filosófico mais antigo que se confirma é o de Tales de Mileto, que foi um filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócios e astrônomo na Grécia Antiga, considerado por alguns como o primeiro filósofo ocidental. De ascendência fenícia, nasceu em Mileto, antiga colônia grega, na Ásia Menor, o que hoje seria a Turquia. Tales é apontado como dos 7 sábios da Grécia Antiga, a escola de Mileto, ou escola jônica. Admitia que o princípio criador de todas as coisas e a essência do universo era a água, e a gente procura por ela em outros planetas até hoje. Ele explicava: o que é quente precisa de umidade para viver. Outros nomes influentes para essa ciência são Sócrates, que acreditava que a busca por virtude é muito mais importante que a busca por riqueza. Ele influenciou Platão, que criou a dialética, a física e a ética, que por sua vez influenciou Aristóteles, que versou muito sobre a gravidade. A queda do Império Romano no século V inicia a Idade Média. Nessa época, a filosofia foi praticamente congelada pela religiosidade, coisa que se manteve até o Renascimento, que abriu caminho para a escolástica, que fez o meia-culpa e dizia que a filosofia e a religião andavam juntas e não em contraponto. Mas o rompimento total veio com o Iluminismo, nos séculos XVIII e XIX, a Idade da Razão. Uma das correntes filosóficas do Iluminismo era o positivismo, que foi criada por Auguste Comte. O positivismo defendia que apenas os conhecimentos científicos eram verdadeiros. Para essa linha de pensamento, as crenças religiosas elas não eram válidas. Tudo certo até o momento, não fosse a outra parte da história. Lá na Antiguidade, Mileto, a nação de Tales, o filósofo, fundou na margem esquerda do rio Nilo o porto de Náucratis, o que se tornou rapidamente o entreposto pan-helênico, onde eram comercializadas mercadorias da Grécia, do Egito e da Arábia. Antes ainda dessa época, cidadãos jônios e cários tinham servido como mercenários no exército de um rei, o Psamético I, que pretendia estender o seu poder sobre todo o Vale do Nilo, e há registros de que Tales, o mesmo filósofo, tinha andado por ali naquela época. 200 anos depois, Isócrates ia declarar o seguinte, abre aspas, todos concordam que os egípcios, e aí você vai me permitir aqui de chamar de queméticos, são os mais saudáveis e têm a vida mais longa entre os homens. Então, para a alma, eles introduziram o treinamento de filosofia. Ele declara que escritores gregos viajavam para o Egito, Kemet, para buscar conhecimento. Um deles foi Pitágoras de Samos, o do Teorema. Foi dito que ele foi o primeiro a trazer aos gregos toda a filosofia, segundo Isócrates, o que corrobora com o fato da filosofia ter sido de fato um aglutinamento de ideias que Isócrates aprendeu em Kemet, que os gregos chamavam de Egito. Mas a história é um pouco mais antiga. Se a gente voltar até o século 25 a.C., a gente descobre que um escriba, cujo nome eu não vou conseguir pronunciar aqui, deixa uma série de 37 cartas para o seu filho, que o nome é mais difícil ainda, falando sobre tópicos de um comportamento diário, práticas éticas. E como você já sabe, ética é um conceito muito aprofundado por quem? Pelos gregos. Avançando um pouquinho mais no tempo, a gente percebe uma certa mistura entre as culturas. Muito disso se mostrou na religiosidade.
não era raro encontrar cultos a deuses muito parecidos, como exemplo de Osíris e Dionísio, Nietzsche e Atena, Zeus e Amon. Fica claro que os gregos, os ditos pais da filosofia, andavam muito ali em Kemet. A gente podia trazer um monte de provas aqui, mas eu vou dar o último argumento. Pitágoras descobriu, entre muitas aspas, o seu teorema vendo as pirâmides já de pé. Bom, poderia ficar aqui elencando milhares de exemplos para tentar te convencer, algo que nem precisa ser convencido, de que a filosofia de fato não foi criada na Grécia. Os gregos aprenderam em Kemet. Mas eu vou precisar voltar agora para a psicologia. Foi o flerte com o positivismo que impulsionou a industrialização do mundo no século XIX e as mudanças daquele período. Um jovem médico chamado William Wundt, que nasceu em 1832 e morreu em 1920, também foi filósofo e psicólogo. Ele foi considerado o pai da psicologia por toda a sua contribuição para a área. Tempos depois, ele foi trabalhar como fisiologista na Universidade de Leipzig. Nessa época, o conceito de fisiologia mental foi criado e ele proporcionaria o conhecimento do sujeito de uma maneira global, composto de inteligência, sentimento e atividade. Entendendo que o indivíduo era composto por essas três instâncias e que essas instâncias eram regidas por leis fixas, poderia se submeter a uma investigação conduzida pelo método experimental. Então, ele iniciou um estudo dos fenômenos psicológicos, compreendidos como parte da fisiologia. Falar da fisiologia na psicologia é dizer como o cérebro se comporta a estímulos físicos e entender o reflexo desses estímulos no comportamento. Ao passar do tempo, a necessidade de se entender a subjetividade foi aumentando, o que fez com que a psicologia ganhasse outro caráter, a de entender comportamentos a partir de experiências vividas. O que nos traz ao programa de hoje, falando sobre psicologia preta. Não há dúvida que uma das maiores máculas da civilização humana foi o período escravocrata. A mente dos colonizados e escravizados não ficaria fora disso. Afinal de contas, a negação da cor é uma construção de narrativas que tende ao apagamento histórico e promove a distorção de potências. E aí eu te pergunto, a quem interessa que um povo se enxergue a partir da sua influência e não da potência da sua história? A resposta é óbvia, ao colonizador. Eu vou trazer um exemplo literário disso. No seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, Frantz Fanon registra uma passagem em que meninos antilianos da Martinica, ou seja, pretos, que devido à colonização francesa se consideram franceses, afirmam que nas próximas férias eles correriam até suas bochechas ficarem rosadas. Crianças pretas com bochechas rosadas. É questão de imagem. Essa é a distorção que o pensamento colonial coloca na cabeça de pessoas que foram colonizadas ou escravizadas, ou ambas as coisas. É uma questão de subjetividade. Dentre outros preceitos, a psicologia preta vê o indivíduo preto como parte integrante de uma diáspora, por exemplo. E, a partir desse ponto, tratar as questões de não pertencimento, de inadequação e outros que lhe venham causar algum tipo de desconforto, seja ele psíquico, moral ou social. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse programa, e esse é o podcast Parenta. Aqui a gente vai falar sobre ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. O nosso objetivo é segurar a mão de você que está ouvindo e levar em direção a uma parentalidade preta diferente, mais potente, potencializando os nossos filhos, as nossas crias, para que só assim a gente consiga mudar a história do nosso povo. Esse podcast faz parte de um universo ainda maior, que se completa e se expande lá na página Parentalidade Preta no Instagram. Lá a gente continua as discussões, eu consigo trocar com você diretamente através das mensagens. Então, se você gostou de alguma coisa aqui e queira discutir um pouco mais lá, pode me chamar, estou à disposição. Então, sem mais delongas, vamos à minha troca com a Ariane, aqui no podcast Parenta. Bom, eu sou Diego, sou um homem preto de pele não retinta, tenho pouco cabelo, uso bigode, estou com um fone preto na minha cabeça, um microfone à minha frente. Atrás de mim tem umas revistas, o detalhe de uma mesa e uma porta fechada. Eu sou Ariane Quas Atena, sou mulher negra de pele clara. Hoje eu estou de trança, uso óculos escuros, aliás, um óculos de grau preto. Atrás de mim tem uma parede verde
Eu acho que é só isso que aparece na tela hoje. Maravilha. E quem é essa Ariane que está conversando com a gente hoje? Hoje estou me apresentando aqui como psicóloga, mas eu sou uma mulher negra, que tem ascendência africana indígena, sou da Zona Leste de São Paulo, periférica, sou filha, sou irmã, sou uma mulher de axé, e hoje eu estou aqui para tentar contribuir com um pouco disso tudo que eu carrego. Maravilha, e com certeza esse episódio vai ser muito grande. Eu vou chamar um intervalinho e a gente já volta, jogo rápido. Chegamos ao segundo episódio do podcast Parenta. Eu aqui tô resfriado há 15 dias nesse novo surto de influenza que tá assolando o Rio de Janeiro. Quando eu gravei esse episódio com a Aniane, eu falei, eu acho que eu vou ficar resfriado. E acertei. Fiquei 15 dias mal aí, bem mal. Tô melhorando agora. Mas eu tô passando aqui rapidinho com essa voz mesmo para agradecer a sua presença aqui e dizer que é muito bom estar com você nesse segundo episódio. Você que porventura veio com a Ariane também, seja muito bem-vindo. Fique por aqui comigo. Com certeza você vai gostar das próximas trocas. Bom, e eu vou aproveitar o ensejo para pedir para você dar uma olhadinha no nosso financiamento coletivo lá no apoia.se/parenta. Sem mais delongas, eu vou voltar ao episódio, até porque eu não aguento falar muito mais aqui. Valeu e até mais. Bom, então a gente volta agora do intervalo e a gente já vai para as nossas trocas, né? Vou começar já com a primeira pergunta, né? Que é, na sua opinião, o que define a ancestralidade preta? Bom, quando eu falo sobre ancestralidade, eu diria que é um foco angular para tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Uhum. A ancestralidade, ela pode ser um princípio para a gente entender como se reorientar hoje, no contexto que a gente vive, para o nosso futuro, e também para a gente entender por que somos, por que estamos agora e para onde a gente quer ir. Uhum. A ancestralidade, ela pode ser entendida uma perspectiva da nossa cientificidade mesmo. A ancestralidade, ela carrega a nossa conotação, por exemplo, epigenética. São os nossos dados de DNA, são os nossos dados de memória coletiva, são os nossos dados transgeracionais culturais, e tudo isso são medidas científicas que hoje, como eu acabei de dizer, a ciência ocidental vai dar esses nomes, né? Epigenética, cultura transgeracional, mas é a ancestralidade que a gente está falando. E a gente já sabe disso há muitos milhares de anos. Tanto que a gente consegue ouvir sobre ancestralidade desde das investigações de Kemet, quando a gente vai ouvir cantigas de terreiro, ou quando a gente ouve, por exemplo, letras de músicas de samba. Uhum. Então, é um tipo de tecnologia que não está só nesse campo científico, mas é uma sabedoria que a gente já tem culturalizado entre os nossos, né? Então, a ancestralidade aqui, do meu ponto de vista profissional, eu diria que é onde sempre vai ser minha bússola para entender o que eu estou percebendo com a psicologia. Enquanto eu tiver ancestralidade como algo para eu poder me orientar e reorientar e me organizar, eu vou entender que eu estou fazendo um trabalho ético dentro das minhas convicções, né? Sim, entendi. Mas você poderia falar um pouquinho mais por que você usa a ancestralidade para se recentralizar, para quem ainda não entendeu a função dela nesse local? Tipo, eu uso isso aqui na minha técnica ou na ciência, mas por que usar ela para se recentralizar? Bom, primeiro que se a gente está aqui falando para quem ouve, que eu imagino que são pessoas negras, a ancestralidade ela vai dizer exatamente de que berço civilizatório a gente está falando. Né? Uhum. Ela vai nos organizar a entender que esse senso de humanidade, ele não é igual. Então, quando você pergunta para si mesmo
qual é a minha ancestralidade? Quando você pergunta quem eu sou, quando você pergunta a si mesmo por que eu vim, por que eu estou aqui, essa pergunta ela vai te orientar a uma investigação íntima que vai te conectar a uma história que corresponde exatamente ao nosso berço africano, né? Então essa pergunta sobre ancestralidade, ela vai conseguir explicar por que não serve para a gente falar sobre nós como se fôssemos todos iguais. Sim, real. E aí a gente trazendo para o contexto da nossa conversa de hoje, né? Por que nesse contexto da saúde mental, por que as pessoas pretas devem conhecer a psicologia preta, que é o que a gente vê que você desenvolve muito bem, inclusive? Essa pergunta já daria para fazer aí uns 3, 4, 5 podcasts. A gente vai guardar isso aí. Não se comprometa. Mas eu vou tentar trazer de um modo que eu costumo tentar trazer, que é numa perspectiva bem resumida e também até tentando ser um pouco didática também, porque embora eu seja psicóloga clínica, e aí já vai de encontro com a resposta dessa pergunta, que eu entendo que a psicologia preta ela não é só para psicólogos. Eu entendo que a psicologia preta, e aí para a gente tentar compreender bem por cima, tem 3 grandes campos para mim. Psicologia preta enquanto ciência, psicologia preta clínica, que daí essa é a minha atuação profissional, e a psicologia preta enquanto política. Psicologia preta enquanto ciência, ela é basicamente o que fundou o que a gente vai entender hoje como afrocentricidade. Sim. Foi um paradigma desenvolvido por um grande estudioso chamado Ashanti. Ele vai dizer que pessoas ascendentes e descendentes africanas têm que reorientar o seu sentido de entendimento como pessoa e de história, que ele vai chamar então de agência, para o nosso berço civilizatório africano. Isso já é uma ciência que, enfim, é resultado também muito de estudos como do Cheikh Anta Diop, quando ele vai falar que o princípio, um dos princípios da filosofia no Antigo Egito, em Kemet. Então, a Ashanti está convidando que a gente utilize essa historiografia, se reapodere dessa ancestralidade histórica e científica para a gente poder organizar, de fato, as ciências nos nossos próprios termos. Então, a afrocentricidade, eu diria que ela é um caminho científico contra o colonialismo, mas não só nessa perspectiva de decolonizar ela não está se propondo decolonizar, ela está se propondo ser a produtora em seus próprios termos num lugar onde já existe uma produção científica, num lugar onde a gente já tem uma história a ser continuada. Não é sobre tentar melhorar algo, é sobre dar continuidade de algo que já é nosso. Então isso é a psicologia uma preta enquanto perspectiva de base científica da afrocentricidade. Então hoje a gente tem pesquisas em todas as áreas que possa imaginar, das exatas, as humanas, as químicas, as biológicas, que utilizam desse paradigma científico, que é uma reorientação psicológica, ou seja, não existe nenhuma ciência neutra. Então, se localizar, colocar sua agência africana nesse exercício de investigação científica e de produção científica, é se valer da psicologia preta. Esse é um dos, né? O segundo, que é onde eu atuo profissionalmente, uma das áreas que eu atuo profissionalmente, que é a psicologia clínica, ela é um campo que também se inicia nos Estados Unidos, ali pela década de 60, 70, que vem desses estudiosos que saíram desse movimento da afrocentricidade, onde eles vão se valer de toda essa investigação do princípio da filosofia africana. Tem alguns autores que falam sobre a psicologia, obviamente não como esse nome que vem do latim, enfim, mas falam da psicologia
como um exercício de uma função que existe desde as antigas sociedades. Então, eles já demarcam que não, a psicologia ela não nasce com o propósito do cuidado e de um fundamento ético no Ocidente. Ela nasce também dentro da nossa historiografia. Então, eles entendem que a psicologia ocidental ela vem de um campo ético do militarismo e da dominação, enquanto a psicologia africana ela tem um princípio comunitário e da ética de vida. Então, eles entendem que a gente não está falando do mesmo lugar. A gente tem valores diferentes também. A gente tem valores éticos diferentes também. Historicamente, né? Quando a gente pensa a nossa ciência. Não é uma abordagem reconhecida ainda no Brasil. A gente tem muito ainda que avançar nesse sentido. O Conselho Federal de Psicologia aceita muito bem que a gente use abordagens ocidentais, europeias, estadunidenses, e aí use a raça como recorte, mas ela não tem uma proposta onde a gente tem uma teoria com a nossa própria base civilizatória a partir da historiografia africana. Então, isso é algo que eu estou participando ativamente de tentar construir nesse momento. Tem vários autores aí que vão conceituar abordagens. Por exemplo, o Nobius, ele veio até o Brasil. Nobius é um psicólogo também da diáspora norte-americana. Ele veio até o Brasil, ele observou, conversou e criou uma abordagem que se chama Sakigu-Cheti. Ele usa de conceitos a partir da espiritualidade de matriz africana, a partir da perspectiva do Quilombo, que é uma experiência principalmente aqui da diáspora brasileira. E aí ele dá vários caminhos de como a gente poderia trilhar aí uma abordagem clínica em nossos próprios termos. Ele não é o único, mas eu acho que é um dos mais emblemáticos, né, para ser citado. E por último, ainda sobre a psicologia preta enquanto abordagem, acho que é importante falar também que a técnica de investigação, a técnica de instrumentalização, a técnica de analisar comportamento, a técnica de analisar imaginação, a técnica de estudar até os nossos sonhos, elas não são técnicas estritamente do Ocidente. São técnicas que a gente encontra em várias organizações civilizatórias, asiáticas, orientais, africanas e ocidentais também. Acho importante dizer isso porque, obviamente, que a gente tem aí, na história da supremacia, um berço civilizatório que tenta se inaugurar como criador da ciência, que a gente já sabe que não é. E quando a gente diz sobre nos religarmos a uma filosofia que seja de fato nossa e da nossa historiografia, a gente não está cooptando técnicas ocidentais, pelo contrário. São técnicas que já existem aí na nossa experiência, inclusive que a maioria delas também foram cooptadas, né? Sim. Eles cooptaram essas técnicas. Acho que é importante pontuar isso também. E por último, a psicologia preta enquanto política, que eu acho que é o que eu mais tento, em certa medida, popularizar, vamos dizer assim, bem entre aspas. Desde que o primeiro ancestral ele foi sequestrado e trazido à força para qualquer outro território que não fosse o africano, a gente tem resistência, né? A gente tem rebeldia no sentido de insubmissão. A gente tem, desde a primeira pessoa tirada da África, a gente pode dizer que já existe o primeiro quilombo, porque nunca se houve a insubmissão, né, por parte da nossa historiografia. E eu digo isso porque eu quero dizer, então, que a psicologia preta, ela pode, quanto política, ela já nasce desde dessa primeira tentativa de sequestro, que é sobre
uma recusa de se submeter em níveis culturais, em níveis comunitários, ao supremacista, né? Então, quando a gente vai falar sobre psicologia preta numa perspectiva política, a gente vai falar de todos os grandes intelectuais que a gente teve, quilombolas, panafricanistas, de movimentos de libertação. Não existe nenhum líder, seja homem ou mulher, da libertação do povo preto que não entenda o aspecto psicológico e cultural como ponte fundamental para a gente poder se organizar. Não entenda que quando a gente fala sobre colonialismo, em última instância a gente está falando sobre assimilação psicológica. Colonialismo é você fazer o apagamento de memória, o apagamento de entendimento do eu, de um povo. E eu não vou nem dizer que é sobre colocar o entendimento do outro povo, porque, enfim, não é como se brancos quisessem que a gente pensasse como brancos. Sim. Mas é exatamente de colocar uma perspectiva zoomórfica, animal da nossa autopercepção. A gente, como se fôssemos sem história passada. Quando eu falo história passada, não é só essa historiografia das nossas ciências e dos nossos impérios. Mas história passada é exatamente de insubmissão, que já é dessa diáspora, desde que a gente pisou nesse território. Então, para qualquer pessoa negra dentro desse território que queira estar lúcido sobre a sua ancestralidade, lúcido sobre seus propósitos políticos, ele vai estar, de algum modo, sendo tocado e tocando a psicologia preta. Sim. Então, para todo mundo. Não, e real, assim, eu ia ficar aqui ouvindo falar um monte de coisa e de verdade nem queria colocar nada nessa conversa. Mas quando você falou de colonialismo e a negação, né? Eu queria só remontar alguns pontos que você trouxe, que eu acho muito interessante, até para quem está ouvindo, né? Decolonizar essa percepção passa por admitir que há sim uma história pregressa, mas também de admitir que houve a colonização do pensamento, né? E como você traz exatamente esse tipo de colocação, de que as nossas percepções elas já foram atravessadas pelo colonizador, né? Como você falou até agora, uns instantes, trazendo alguns exemplos dos quais eu consumi, falando como a percepção de um certo povo muda a partir do que foi introjetado nele através do colonizador. Até nesse episódio mesmo, a abertura fala, dá um exemplo que Fanon ilustra no livro dele, que ele fala, né, que os meninos antilianos da Martinica, que eram pretos, falavam que nas férias eles iam correr até as bochechas rosarem. E tá falando de meninos pretos que tinham influência francesa, né, por causa da colonização. Então, acho que é bem isso mesmo, né? Não quero nem falar por cima, mas o que eu queria destacar, acaba com a imagem que as pessoas têm de si e talvez das potências que tivessem, né, a partir dessa mácula que foi a colonização. E aí pegando ainda, surfando aí um pouco dessa onda que você agitou nesse mar de conhecimento, é muito disso também, assim, o quanto a gente acha que se enxerga como preto se não for a partir de uma visão eurocêntrica, né, de que nos foi passado. Então acho que realmente é isso, né, quando fala-se de psicologia preta, como você está falando, são vários atos de resistência que vão negar algumas coisas que nos foram ensinadas a respeito de nós mesmos, né? E se eu não tô me furtando da percepção, é isso, assim, ser preto não é isso que te ensinaram, basicamente, né? Vai muito mais além. Fundamental. Quando eu falei aqui sobre esses aspectos da psicologia, eu tentei dar uma resumida nessas áreas, mas trazendo para a nossa experiência cotidiana e prática, é como se a gente tivesse, como dizer isso de uma maneira compreensível?
Mas não é algo que vão dar pra gente. A gente precisa partir da ideia de que a gente tem toda uma estrutura, não só estrutura, a gente tem todo um aparato de símbolos, de significados, de espiritualidade, de política, de sociedade, de cultura, que está contra a nossa humanidade. E a humanidade nesses termos que eu apresentei. Então não existe uma psicologia preta se não houver um trabalho para que isso aconteça. Não é algo dado, uma vez que a gente entende que está no território colonialista. Então, quando você traz esse exemplo, por exemplo, tem um documentário do Fela Kuti, onde ele fala que ele precisou sair do continente africano para se entender africano. Daí a gente está falando sobre um momento da experiência dele no continente onde já tinha a ofensiva imperialista colonial. Sim. Então, nem os nossos irmãos do continente, que estão hoje numa experiência talvez não miscigenada, por assim dizer, eles estão sendo poupados de um colonialismo, de uma assimilação psicológica também. Então é importante entender que essa ofensiva é muito mais complexa e sofisticada do que parece. Sim. Tô falando de pretos não se enxergando como pessoas pretas, né? Isso, mas é aí que tá. Quando a gente fala sobre preto, não se enxergando como preto, aqui nesse território é muito fácil cair nessa discussão de fenótipo, né? A pessoa que é clara e não se entende como negra, ou eu sempre soube que eu era preto porque eu sou escuro. E a questão não é sobre você saber mensurar mais ou menos o racismo em si. Nosso entendimento de raça não é e não pode ser só através do reconhecimento da violência que a gente sofre. Se entender preto antes de tudo, entender que você faz parte de um dos povos mais maravilhosos já vistos e conhecidos da história. A gente vem de uma conexão divina, se conectar com o aspecto divino da própria intimidade. E isso, com certeza, não vai ser feito de maneira espontânea. Tem que ser uma busca direta. Com certeza. Maravilha. Não tem como explicar isso de maneira mais direta, não. Vai para muito além da cor. E quando você trouxe o exemplo do Fela Kuti, é bem isso, né? Foi enfrentar o racismo num local... E também Fanon traz muito disso nos exemplos, né? Tipo, as pessoas nem entendiam... esse conceito de raça que foi criado, né? Inclusive, teve que sair de onde estava para entender. Não, calma aí, não é todo mundo igual aqui? É isso mesmo? Assim, realmente é isso. Ó. Pessoas da sua cor, da sua raça, construção social, é claro. Pessoas que vêm de onde você vem, aqui são tratadas diferente. Não é todo mundo igual lá onde você estava, não. Aqui vocês são diferentes e nem são dignos de respeito, né? Basicamente. Isso aí ele percebeu que o próprio povo dele estava vivendo em termos que não são africanos. E ele não conseguia ter esse entendimento antes de sair do continente. Ele só foi entender o que era colonialismo quando ele se viu fora desse espectro. Foi quando ele, de fato, conseguiu entender a história por trás da assimilação, né? Isso são coisas que a gente passa aqui. Essa ideia de tornar-se negro, inclusive, é um conceito muito popularizado hoje, que vem também a partir dos estudos da Neuza Santos. Esse tornar-se negro não é sobre a pessoa entender que ela é negra, isso repetindo numa perspectiva de fenótipo, mas ela entendeu que ela é negra exatamente a partir que eu costumo dizer que a gente não adquire consciência negra, a gente adquire uma consciência africana. Então, se tornar-se negro, do meu ponto de vista, é quando a gente adquire essa consciência africana histórica. Sim, real. Então, a maioria vai se tornar negra em algum momento aqui. Olhar o colonialismo de cima, né? E ver a barreira que ele colocou entre a sua história e a história do povo que fenoticamente tinha sua cor, né? É muito disso assim, entendi, eu sou preto. Não, calma aí, não é basicamente pela sua cor.
Veja esse apagamento que foi operado. Sabe, você está dentro desse Exato. sistema que não te permite enxergar isso. E você acha que está tudo bem, mas quando você vai e olha de cima, você diz, caramba, é isso aqui mesmo. Olha o que você não é. Tá vendo aí o que você não é? Basicamente isso. Perfeito. Show de bola. Então vamos para a próxima pergunta. E aí a gente dá continuidade nessa discussão. Então eu vou para a terceira pergunta agora, que é: o que mudaria se uma visão afrocentrada fosse aplicada às questões psicossociais do país? Já falando de enxergar isso de fora, né? A pergunta é de 1 milhão. O que mudaria? Mudaria tudo, né, Diego? Nossa, Com certeza. Mudaria. Meu a gente sonho, nem ia estar conversando aqui agora. A gente poderia se dar o luxo de estar falando sobre arte, Com certeza. sobre matemática, sobre esporte. Exatamente. Não precisaria estar falando sobre, não só, né, mas também sobre racismo. Mudaria tudo. Mudaria que a gente poderia ver os nossos mais velhos envelhecerem, mudaria que a gente não precisaria ter medo enfim, ter medo se os nossos companheiros vão voltar para casa, a gente não precisaria temer uma violência obstétrica na hora de parir, a gente mudaria tudo. A gente não olharia a nossa espiritualidade como religião, não faria parte do nosso cosmo de entendimento comunitário. Seria uma ética de viver, de vida, e não algo que é feito de modo clandestino. Mudaria que a gente talvez conseguiria resgatar nossa autoestima intelectual, que sempre foi implacável na história da nossa humanidade. Mudaria completamente tudo. Eu não nem sei. Eu não sei. Às vezes eu me pego nos meus momentos. Tem uma parte da psicologia que diz que quando a gente está muito ansioso, seria importante a gente trabalhar um pouco a imaginação para um lugar confortável e seguro. Às vezes eu paro no meu dia tenso e fico imaginando um lugar ideal assim. Enfim, mas eu acredito que seja possível, não nessa perspectiva dos contos, né, de fada e viver felizes para sempre, mas eu acredito sim que a gente tem possibilidade de criar uma perspectiva de um Estado autônomo, tal como os quilombos foram. Não é mítico isso? A gente tem na nossa história um Estado que viveu de maneira independente por décadas. Sim. E eu acredito que seja possível de replicar, como já tem, né? Já tem em micros proporções, mas já existe. Sim. É um modelo bem factível mesmo, né? E aí, ainda dentro dessa atmosfera, né? Eu bolei uma pergunta aqui falando que é a implicação disso no passado. Mas acho que a gente já falou, inclusive, né? Como seria o passado não fosse essa visão afrocentrada. E já pincelamos aqui no futuro, né? Que futuro seria esse, se essa visão afrocentrada, se essa percepção de psicologia preta como um movimento de resistência e reafirmação de valores, assim como a própria pretitude, a própria negritude, os conceitos, né? Pretitude como preto e atitude, e negritude como reafirmação dos valores africanos, né? Que foram combustível para vários movimentos. Como é que isso mudaria o nosso futuro? Isso aqui eu estou perguntando a você, Ariane. Como é que você acha que isso mudaria o futuro? Embora, quando a gente fale de uma maneira social, ampla e coletiva, pareça muito distante, acho muito importante de dizer que aqui a gente não está falando de nada utópico. Não. A gente consegue mudar hoje substancialmente a nossa realidade se a gente mudar as nossas escolhas, se a gente mudar nossas prioridades, se a gente tiver uma leitura crítica sobre quais são os riscos de fato que a gente está correndo em vários níveis. Eu costumo dizer em terapia, quando eu atendo alguém que está começando a pensar sobre essas questões e de repente passa por
Porque quando cai a ficha, por assim dizer, vem muita raiva. Enxurrada de atravessamento, né? Para frente e para trás. Exato. Né? Vem um tsunami de questões, de raiva, sensação de tempo perdido e várias outras coisas. Mas eu costumo dizer que quando a gente consegue mudar a nossa percepção do hoje, quando a gente consegue olhar para o nosso passado com essa percepção, é um modo, sim, da gente manipular o passado. A gente consegue mudar o passado. Se, da mesma maneira que se antes a gente olhava algum evento da nossa infância a partir do trauma, mas aí a gente consegue reelaborar, entender o que teve de positivo, entender as conexões familiares que também resistiram, apesar das dificuldades, a gente está, de alguma maneira, manipulando o passado. Sim. Então, a gente tem, numa perspectiva africana, o tempo ele é espiral. Passado, presente e futuro, ele está acontecendo a todo momento. Aqui a gente está produzindo algo que vai transformar o passado e que já está transformando o futuro. Então, se você pode, hoje, escolher quem são os seus amigos, escolher com quem você vai criar uma família, escolher quais livros você vai ler, quais filmes você vai assistir, para onde você vai viajar, como que isso vai permear a educação dos seus filhos. Você já está mudando uma realidade íntima que é mais material possível, a mais importante que cabe a qualquer pessoa. Sim. E construindo memórias, fazendo parte de uma nova construção coletiva de futuro. Então antes da gente mudar uma sociedade por inteiro, essas mudanças individuais que, enfim, corroboram no coletivo, são fundamentais. Então dá para mudar muita coisa hoje, agora, saindo desse podcast, vai mudar. Sim. E eu achei muito lindo que você colocou isso, porque traz para exemplos práticos, né? E é realmente assim, eu vou dizer até porque é o que eu vivo hoje, assim, poder fazer algo diferente com as crianças. Não estou falando somente de diversão, não, estou falando de experiências. Poder fazer algo diferente com as crianças, poder proporcionar algo diferente à minha mãe, enfim, porque a gente pode fazer isso hoje, né? Já é uma construção que muita gente ralou muito para que a gente tivesse a possibilidade de escolher fazer ou não, né? Muito legal quando você traz para esse plano. E como você falou da espiralidade do tempo, né? Esse é o futuro que muita gente construiu pra gente. Pra gente chegar aqui e ter escolha de fazer ou não. E aí eu falo com você e falo com quem tá ouvindo a gente também. É questão de escolha, assim. Não vai ser, você não vai mudar o futuro. Você já tá vivendo no futuro. Você já vive esse futuro. Exatamente. Então como é que aquela máxima de que a gente é o sonho vivo dos nossos ancestrais. Exatamente. Eu não tinha ideia. Eu não queria repetir essa frase para não parecer clichê, mas ela é muito necessária. Se você pode escolher estar com o seu filho, escolher estar com o seu pai, escolher estar com as pessoas, né? Como você bem disse aí, cara, você já tá mudando o futuro de verdade. Então, é isso. Obrigado por você ter trazido nesse aspecto, porque a gente ia ficar assim, o que a gente ia fazer? Ia criar uma nova Wakanda, uma nova Palmares? Não, tá tudo aqui na mão da gente. Né? Tá tudo aqui na mão da gente. Você pode escolher fazer uma coisa com seu filho. Escolher fazer uma coisa com seus pares, sabe? Isso já é a revolução. Essa já é a revolução. Exato. Ótimo, eu vou chamar um intervalinho e a gente já volta. E aí, o que você achou desse episódio? Me diz aí, conta pra mim lá na DM, no @parentalidade_preta. Tenho certeza que a gente pode trocar bastante a respeito dele. E a gente vai, com certeza. Bom, queria te agradecer por estar até aqui, dizer que o episódio ainda não terminou, tem mais um pouquinho de conversa à frente. Mas é isso, relembrar, se você puder dar um pulinho lá no apoia.se/parenta, deixar um cafezinho lá, já vai direto do seu cartão de crédito, você me ajuda a pagar os softwares de edição e a projetar esses episódios mais pra frente. Então é isso. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo, né? E a gente volta já com as considerações finais, passou realmente muito rápido, a gente estava falando aqui em off. E eu queria saber de você, Ariane, qual é o conselho que você dá para quem está criando crianças pretas nesse Brasil de hoje? Primeiro, eu quero parabenizar todos,
pais e as mães, apesar de ter tudo contra, não desistiram dessa resposta que também é recompensadora. Então, é que eu sei que é difícil pra caramba. Então, axé aí pra vida de todos vocês, saúde, prosperidade. Não é fácil, mas como eu disse, recompensador é a continuidade. Se tem algo mais próximo do que eu acredito em relação ao nosso propósito coletivo nesse momento da nossa história, enquanto pessoas que estão continuando ela, é exatamente de conseguir assegurar uma educação para os nossos filhos minimamente voltada para a nossa autonomia. Então, o primeiro ponto é que eu gostaria de dizer para esses pais que estão aqui, já significa que vocês estão um passo à frente de estarem buscando esse tipo de conteúdo, de estarem se desdobrando para aprender fazendo, e é isso, a gente aprende fazendo. Tem um provérbio africano que fala que toda vez que nasce um filho, nasce um pai também. Significa que não tem manual, e principalmente quando a gente entende nesse contexto que é genocida, assim, muito menos, a gente já tem aí um contexto contra. Mas eu quero dizer também que parte disso aqui que a gente está conversando hoje sobre a importância de resgatar a nossa narrativa é de que o Ocidente vai apresentar só narrativas pessimistas também para essas escolhas que a gente tem feito. Da continuidade, ou seja, que filhos podem nos afastar de uma progressão material, ou que filhos podem nos afastar de uma pseudo-liberdade em relação às nossas vidas, enfim. O Ocidente é uma cultura que não gosta nem de mulher, nem de criança, nem de velho. Exatamente. E entender que a gente está imbuído dessa cultura, ou seja, que em todos os lugares, mesmo que de maneira indireta e simbólica, isso está sendo dito para a gente, é fundamental para a gente também entender nossos desânimos por vezes, né? Mas o que eu posso dizer vocês estão exercendo uma das funções mais importantes da nossa civilização. 2, que pode parecer solitário, mas não deveria, não é. A gente precisa se encontrar, se organizar, estar junto, dividir um pouco isso, que fica mais prazeroso também. E 3, né? Embora a gente tenha todo esse discurso de continuidade, é fundamental que a gente não se perca também só nesse aspecto de autopercepção a partir da maternidade e da paternidade. Significa que nós estamos aqui também como pessoa, e encontrar, saber que se está vivo também para concretizar sonhos que são íntimos é fundamental, para que não se dissolva apenas o seu entendimento de vida a partir dessa responsabilidade que é fundamental. E sim, busquem nossos autores, tem diversos autores que estão... Inclusive, eu li um livro essa semana, que ele foi lançado pela editora independente Poder Africano, se chama Despertando a Genialidade da Criança Preta, do psicólogo Amos Wilson. E lá ele já fala, né, que as crianças pretas elas já nascem com uma predisposição cognitiva e física muito maior do que crianças brancas. Ele apresenta ali os estudos, e aí ele demonstra como colocar e nivelar o nosso senso de educação para baixo. É uma das táticas básicas para dar manutenção ao colonialismo, ao racismo. Ou seja, as escolas não estão interessadas na genialidade dos filhos de vocês, dos nossos. Então é importante a gente ter essa ideia para conseguir construir aí um campo fértil para despertar essa genialidade que eles já têm. Quando a gente fala sobre ancestralidade de DNA, é saber isso, que a gente vem dos maiores pensadores e fazedores de coisas da humanidade. Verdade. Bom, eu queria te agradecer por ter agregado tanto a essa narrativa que a gente está começando a construir aqui. E
Queria dizer que ter você aqui é muito especial para mim, como eu te falei, já te acompanho há algum tempo, bastante tempo, na verdade. E ter a oportunidade de estar falando com você hoje, para mim, é uma experiência de verdade, assim, que eu levo para agregar a isso que eu tô me dispondo a fazer. E creio que seja isso. Se a gente for dar continuidade, eu vou ficar aqui mais 2, 3 horas, mas a gente precisa ter a possibilidade de ter mais conversas, né? Isso que você falou agora em relação à capacidade das crianças é algo realmente que deve ser explorado, sabe? A gente percebe, é só ter um olhar. E, cara, não quero de jeito nenhum falar por cima do que você falou, mas eu queria destacar: o colonialismo tá tentando fazer isso o tempo inteiro mesmo. E eles atacam de uma maneira muito baixa, muito vil, em condições básicas de saúde, de educação. É um projeto, sabe? É um projeto que a gente vai ficar aqui falando dele sempre, tentando trazer esse contraponto, mas é um projeto que é operado por um sistema. E se a gente não começar esse movimento por dentro, não adianta. Por dentro de casa, com os nossos, conversando, fazendo, trazendo, buscando referências, como eu tenho feito, nada vai mudar. Então eu queria te agradecer. Não queria ser o último a falar aqui, mas eu queria te agradecer pelo seu tempo aqui, pela essa partilha tão grande, tão maravilhosa que você trouxe pra gente aqui hoje. Muito obrigado. E foi uma honra falar sobre isso. Faz parte do meu propósito de vida também, poder estar aqui dentro desse projeto, que eu considero fundamental. Só brilhanta ainda mais no meu trabalho. Então, eu fico muito feliz de ter essa conversa. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, é isso. Então chegamos ao final de mais um programa. Queria te agradecer por estar aqui, por ter ficado. É o segundo programa, então você que escutou o primeiro, gostou e voltou, muitíssimo obrigado. Para você que veio com a Ariane também, obrigado. Eu espero, como eu disse, que você fique por aqui. Afinal de contas, a gente não tem nada a perder. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposa de Tatiane, que entre uma lavagem de nariz, um remédio para gripe, um pouquinho de febre, umas crianças bem molinhas, mas super agitadas, pesquisei, roteirizei, gravei, editei, promovi e difundi esse episódio. E eu te vejo daqui a 15 dias, espero que minha voz seja melhor. Esse é o Podcast Parenta. Bora para mais uma?